A paz do Senhor, uma boa noite, que a graça de Jesus esteja sobre nossas vidas. Mais um dia nós estamos diante da presença do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome, observando tudo aquilo que está acontecendo, né? Analisando tudo, anotando e buscando de Deus o que é que nós precisamos fazer para nos proteger daquilo que está aí, né? Que já chegou e que só vai adiantar. Não reparem não que minha garganta tá uma lixa hoje. Shalom Simone, shalom Viviane. Hoje aqui esfriou bastante. E minha garganta, desde a madrugada, tá coçando. Mas passou o dia inteiro bem. Engraçado. Agora é que começa a coceira da garganta. Mas tá bom. Hoje é dia. Boa noite, Maris. Shalom, Viviane. Shalom, Adriana. Andréia, Maris. Boa noite. Todos aí que estão aí. Hoje, dia. Que dia que é hoje, gente? 24, né? De abril de 2025. 21 horas e 11 minutos. Hoje eu quero louvar a Deus porque nós pudemos voltar a estar aqui, louvado seja Deus. Achei que eu não fosse poder estar aqui hoje, mas louvado seja o Senhor, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Não reparem, né, irmãos, que eu com meus olhinhos aqui, porque senão eu não vou conseguir falar. Tem que passar no nariz, na garganta, para eu conseguir estar aqui. Paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, engraçado, né? Como que Deus faz as coisas. O Senhor nos leva a determinados assuntos a pesquisar. Boa noite, Patrícia. A pesquisar determinados assuntos para a gente não ser enganado. Presta bastante atenção, graça e paz, Val. Hoje de manhã, logo cedo, o Senhor já começou a me incomodar, né? Começou a chover bem cedo aqui também, então não tinha nem o que eu fazer. A casa estava toda arrumada, tudo certinho, então eu caí naquilo que Deus me orientou. E interessante que vieram alguns assuntos bem que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos imaginando, presta atenção no que eu vou falar para vocês, que vem vindo uma guerra. Irmãos, essa guerra não é exatamente uma guerra mundial, não, a guerra maior é a guerra nas nossas mentes. Presta atenção. A palavra de Deus diz que, se possível for, enganará até os escolhidos. Presta atenção. A guerra que está sendo forjada, a guerra que está sendo armada, é uma guerra midiática. Não é uma guerra real. Ai, mas tem a Ucrânia, tem isso. Irmãos, aquilo ali, tem lá? Tem. Eles estão treinando. Aquilo é um treino. Eles não estão nem treinando homens, eles estão testando as suas armas. Por que é que eles estão testando as suas armas? Porque eles têm uma batalha. A batalha contra o Criador. Entendeu? Presta atenção. Aí você fala, né? Aí a Terceira Guerra Mundial já vai acontecer. Mas essa Terceira Guerra Mundial nunca chega, nunca chega. Será que a Terceira Guerra Mundial, Shalom Sandra, que eles estão avisando, será que não é Jagog e Magog? Tá entendendo? Mas enquanto isso, enquanto eles estão deixando todo mundo doidinho da cabeça, enquanto eles estão deixando os europeus enlouquecidos, existe uma guerra muito maior sendo travada. É uma guerra nas nossas mentes. É uma guerra do medo. É uma guerra
onde eles estão pouco a pouco resetando o mundo e as pessoas não estão percebendo. Entenderam? Eles estão resetando o mundo pouco a pouco e nós não estamos percebendo. Está vindo devagar. Por que Deus está permitindo vindo devagar? Para que a gente não sofra tanto, para que os homens tenham tempo de se reconciliar com Deus. Repara para você ver o que eu estou falando. Mas a guerra ela é muito maior, porque ela vai... Essa guerra, a tendência dela é mexer com os escolhidos. Porque os que são do mundo, já são do mundo. Mas aqueles escolhidos, aqueles que vão herdar a vida eterna, a guerra é contra nossas almas. Entenderam? Então, há um jogo na mente das pessoas. Há um jogo. O jogo está sendo jogado na mente de cada um. Quem é que vai permanecer? Aquele que perseverar até o fim na palavra do Senhor. A palavra de Deus fala isso. Aquele que perseverar até o fim, dar-lhe a coroa da vida eterna. Então é momento de nós guardarmos a nossa mente. Como é que nós vamos guardar a nossa mente? Lendo a palavra de Deus, orando. Irmão, se eu não estiver fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir. Mas se você e eu estivermos lendo a palavra em espírito de oração, pedindo para que o Senhor nos revele o seu poder na onde nós estamos lendo, que Ele revele as suas maravilhas para nós, que Ele nos batize com fogo do Espírito Santo. Batizar com fogo do Espírito Santo, irmão, não é você ficar rodando numa igreja, não. Batizar com fogo do Espírito Santo é você sentir o calor de Deus dentro do teu ser, dentro da tua vida. Você não tem ideia do que coisa mais gostosa que é o batismo com o Espírito Santo. É uma coisa que transcende a tua visão humana. É uma alegria tão grande dentro de você que você não quer sair daquele estado. É um estado de graça. É um estado de paz. É um estado que não é para esse mundo. Não é o que nós vivemos aqui. Mas para que isso não aconteça, Satanás está vindo com fúria na tua mente. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Aí é o seguinte, é guerra comercial, guerra de gêneros, né? Agora, onde já se viu um país ter que afirmar que homem e mulher é quem nasce com biologicamente. Desde sempre foi assim. Como que tá precisando fazer tudo de novo? Por quê? Tá havendo um reset? Tá havendo alguma coisa? O que tá havendo na cabeça dessa gente? Então, Satanás, ele tá tentando jogar com a cabeça da humanidade, principalmente na cabeça das crianças. Meu irmão, você que tem filho pequeno, você que tem filho adolescente, exatamente, pastor, trocar a verdade pela mentira. Paulo disse isso. Você que tem filho menor, que tem filho adolescente, você precisa estar com seu filho 24 horas no ouvido dele. Para quê? Para que ele não perca a salvação. Ah, irmã Ruth, mas pode perder? Pode. Pode. Porque a doutrina das escolas é uma doutrina tenebrosa. Você viu hoje que o Senaqueribe brasileiro vai dar um prêmio para uma revista que ensina crianças e adolescentes a burlar a polícia com droga? Você viu isso? É de deixar um louco. É de deixar um louco. Ele vai dar um prêmio para quem fez a revista que ensina o adolescente, o jovem ou a criança burlar a polícia com droga. Irmãos, é terrível. A guerra está aqui, na ideologia.
A guerra está na ideologia. Mas eu quero conversar com você primeiro sobre isso daqui, olha. Quer ver? Vai acontecer amanhã. Opa, deixa eu abrir aqui. Peraí. Eu não sei se vocês... Opa, oxe, meu Deus do céu, cadê? Eu não sei se vocês viram. Deixa eu aumentar, ampliar aqui. Amanhã, dia 25, vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria, tá, gente? Boa noite, Alberto. Isso aqui é coisa séria. Vai estar no céu isso aqui, ó. Quem não tiver com chuva como nós vamos estar aqui, vai ver isso aqui no céu. Vai ser visto no mundo todo, tá? No mundo todo. Entenderam? Isso aqui vai ser visto no mundo inteiro. Deixa eu ver se tem aqui. É a conjunção de Vênus ao entardecer da Lua. Vênus e Saturno simbolizando o Islã e o Sol, o Todo-Poderoso. Yahvé e o seu poder está sobre a cabeça de Cetus, o diabo. E recordem o evento que vai suceder ao seguinte dia, dia 26 de abril, o funeral do Chiquinho. Presta atenção, isso aqui é Vênus e Saturno com a Lua. Acontece no dia 25. No dia 26 é o enterro, né, o funeral do Chiquinho. Vocês estão olhando isso aqui? Você viu que vai fazer um sorriso? Viu? Agora eu quero que você abra no Salmo 2. É o salmo que eu mais gosto. Boa noite, Graciele. É um dos salmos que eu mais gosto. Eu quero que você olhe para essa imagem e veja o que nós vamos ler no Salmo 2. Veja o que nós vamos ler no Salmo 2. Marca bem essa imagem. É amanhã nos céus, amanhã vai estar isso aí no céu. Júpiter, aliás, Vênus, né? Vênus e a conjunção de Vênus e Saturno, tá? E simbolizando o Islã. E nós vamos falar sobre o Islã também. Exatamente, é o eterno reino deles. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, marca isso aí, versículo 4. Salmo 2, versículo 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. Vamos abrir de novo aqui? Ó. Ai, saiu. Aqui, ó. No seu trono no céu, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Irmãos, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é um sinal no céu, paz, doutor Ivânio. Isso aqui é um sinal no céu. Presta atenção. A palavra de Deus diz que haveria sinais no céu. O povo do mundo não está nem aí para isso. Poucos são os que estão. Mas se você está aguardando a volta de Jesus, os nossos olhos têm que estar no céu, não tem que estar na terra. Vou ler de novo. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza e caçoa deles. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é um sinal no céu. Inclusive, é amanhã, véspera do ajuntamento dos grandes dessa terra que vão estar lá na cidade das 7 colinas. Mas eles vão estar lá por causa do homem que vai ser enterrado? Não.
Não necessariamente. Eles vão lá para ver os milhões que eles têm colocado no banco, em que a chave do banco acabou de morrer, né? Ou supostamente morreu, não é verdade? Quer dizer, supostamente morreu não, ele já morreu dia 28 de fevereiro, né? Esse aí. E como é que eu sei que não é ele? Pelos dentes. Observa os dentes do verdadeiro e os dentes desse falso. Observa os dentes do verdadeiro e do falso. É simples assim. Boa noite, Lucas. Irmãos, fiquem espertos. Não deixe as suas mentes vacilarem. Entendeu? O anel exatamente, não dá para fazer nada sem o anel. E precisa desse anel para retirar o que tem lá, né? Para movimentar o que tem lá. Será que o que vai entrar vai deixar eles movimentarem o que tem lá? Será? Porque quem está por trás de tudo aquilo, exatamente, quem está por trás de tudo aquilo, não se esqueça que é o trombeta. E o trombeta já falou que quem tem o ouro é o dono de tudo. Quem é que tem o ouro? Trombeta. Quem é que vai pôr o homem sentado naquele trono? Trombeta. Entenderam? Tá entendendo? Os dentes desse último aí, coitadinho, ele nem dente tinha direito. Judiação. Né? Mas prestem atenção, irmãos. Então, eles não vão lá exatamente por causa de amor ao homem que está lá. Entendeu? Não, não vai. Eles vão lá por causa da fortuna que tem lá dentro, guardada. E estava na mão do Chiquinho, né? Na mão do Chiquinho. Mas vai passar para a mão do outro, né? Eu acredito que seja o Sara, né? Eu acredito que seja o Sara que vai entrar. Pode ser que não seja, mas eu acredito que seja ele. Então, irmãos, esse eclipse que vai ter, essa conjunção aí que vai ter, essa passagem está se cumprindo. Porque o Salmo 2, nós estamos vivendo ele. Depois você lê aí o Salmo 2 inteiro, tá? Leia o Salmo 2 inteiro, que Deus aqui está condenando os homens da terra, porque eles estão se macomunando contra Deus. Eles estão querendo guerrear contra Deus. É o que eles estão fazendo. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra estão tomando posição. Os governantes estão conspirando juntos, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, essas guerras aí, esse aparato militar, é conspiração contra Deus. É a conspiração para quando Jesus voltar, irmãos. Presta atenção. A guerra agora, vou dizer para você, pode acontecer uma terceira guerra mundial? Pode, mas eu tô achando tão remota essa história, tá entendendo? De terceira guerra mundial, que a terceira guerra deles é na nossa mente. É desestabilizar o homem, desestabilizar a família, desestabilizar os princípios de Deus, desestabilizar as amarras de Deus nas nossas vidas, que é aquilo que nos sustenta para nós não cairmos no despenhadeiro. Olha aqui que eles dizem, façamos em pedaços as suas correntes, quer dizer, tudo aquilo que é judaico-cristão, vamos desmanchar tudo. Constituição, tudo. Lancemos de nós as suas algemas, lancemos de nós os seus mandamentos fora. Entendeu? Exatamente, é o Armagedon, exatamente, ou a guerra de Gog e Magog, como queira chamar, né? É isso daí. Do seu trono nos céus, o Senhor está rindo e caçoando deles. Opa, mas eu tô problemático com o celular, viu? O Senhor está rindo e caçoando deles. Simplesmente assim, ó. Rindo e caçoando. Isso aqui é um sinal, irmãos. Isso é um sinal. Em seu furor ele aterroriza. Entendeu? Em seu furor ele vai aterrorizar os homens. Presta atenção, irmãos. Nós estamos há 696 dias
para o término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Não vai demorar muito, não vamos demorar muito aqui, não vamos. Agora eu gostaria, hoje à tarde, vocês sabem que eu gosto muito de ouvir, né? Eu falo, toda vez eu falo, mas vou falar de novo. Eu gosto muito de ouvir os hispânicos. E eu escutei alguma coisa hoje que eu quero compartilhar com vocês. Que eu não tinha conhecimento, tá? Não tinha conhecimento. A gente sabe das coisas, mas não como esse rabino colocou. Ele é um rabino messiânico, tá? Ele é um rabino messiânico. E eu achei muito interessante ele falar sobre o Islã. E eu queria aqui compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar isso aqui com vocês, eu gostaria de ler com vocês. Espera aí que eu anotei aqui. Isaías 56, é isso? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já perdi aqui Isaías 56. Tá? Eu vou ler primeiro antes de comentar o que ele falou. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito. Presta atenção, irmãos. Isso é um recado aos gentios. Mantenham a justiça e pratiquem o que é direito. Pois a minha salvação está perto. O que quer dizer isso? A redenção. E logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme. Presta atenção agora. Observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma vara seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos meus muros, e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. É uma promessa para os eunucos. Um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria. Em minha casa de oração, seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Escuta. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Está falando das sentinelas, aqueles que cuidam dos muros de Jerusalém. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita: tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Você entender isso aqui, meu irmão? Os sentinelas de Israel estão cegos e não têm conhecimento.
Todas as sentinelas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham. Só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Quer dizer, é uma vida que não tem propósito, não tem sentido. Isso é a casa de Israel. Isso são os sentinelas, aqueles que têm que tocar a trombeta. O povo não toca a trombeta. E com isso, o que acontece quando não há o toque da trombeta? Quando não há o toque do chamamento ao arrependimento, o Espírito de Deus vai indo embora e o Espírito de Satanás vem entrando. Certo? Até aí, tá tudo bem? Tá todo mundo aí firme? Então vamos lá, né? Eu anotei aqui, fiz várias anotações. Irmãos, esse rabino me chamou muita atenção, ele é um rabino messiânico. E ele falou uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. O porquê da islamização do mundo. O porquê da islamização do mundo. Presta atenção. No ano 600, foi criado o Islã, tá? Presta atenção. No ano 600 o Islã foi criado. Em 711, quer dizer, 111 anos depois, o Islã já estava abraçando o mundo. Presta atenção. Em 711 começou a invasão da Europa Ocidental e foi invadida por mais de 7 séculos, em especial a Espanha. Você pode olhar aí na Wikipédia, né? Veja aí na história do islamismo. Pode olhar lá, tá tudo lá. Eles controlavam quase toda a Península Ibérica. Presta atenção. Na Espanha, eles ficaram até 1492. Os reis católicos conquistam Granada, que era o último reduto deles, e põem eles para correr. Mas o que as pessoas não conhecem, qual é a ideologia do Islã? Presta atenção, agora que a coisa começa a ficar boa. Eu não sabia desses detalhes, eu não sabia. E eu fiquei muito impressionada e precisava trazer para nós aqui, porque queira ou não queira, o Brasil também está sendo islamizado, tá? O Brasil também está passando por isso de uma forma menor, mas está. Tem umas páginas, eu não sei se vocês já viram, de umas mulheres muçulmanas. Boa noite, Aline. Vocês já viram umas páginas de mulheres muçulmanas ensinando a fazer doce, ensinando a fazer salgado, ensinando como é que uma mulher islâmica se porta com o marido, como é que a mulher islâmica se porta com a sogra, como que amarra o lenço. Vocês já viram isso aí? Lá no Facebook aparece direto e reto para mim isso aí. O tempo todo aparece para mim. Eu não sigo, boa noite, Charles. Eu não sigo as páginas, mas aparece para mim o tempo inteiro lá. O que é isso? Você já ouviu falar aquele ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Você já ouviu falar sobre isso? Pois é isso aí que eles estão fazendo. Água mole em pedra dura. Mole por quê? Porque nós somos moles. Nós perdemos a resistência. A resistência dos nossos pais nós não temos mais. E os nossos filhos menos ainda. Os nossos filhos são dodóis.
Os nossos filhos não podem ver uma pessoa morta que a gente acha que como é que chama? Vai fazer ele ficar traumatizado. Tudo é traumatizado. Tudo é traumatizado. Quanto mais pensa em traumatizar, mais fraco a pessoa fica. Meu irmão, a vida foi feita, nasceu, viveu, morreu. Isso é para todos, isso nós temos que acostumar, desde menininho. Nós nascemos, já começamos a envelhecer no outro dia. Como é que faz? Você já parou para pensar nisso? Que nós nascemos e no outro dia nós já estamos envelhecendo? Pois é. Olha aqui, ó. Mas o que as pessoas não conhecem, qual é a ideologia do Islã? Presta atenção. A vitória cristã sobre o Islã, né, que os reis católicos da Espanha, né, venceram os islâmicos, né? Mas para eles, para o Islã, não constitui em dar ao inimigo o reconhecimento da vitória. Não, eles jamais vão reconhecer a vitória. Que alguém os tirou de lá. Não reconhece. Mas, para eles é um recuo para evacuar, né? Desculpa, é um recuo para avançar lá na frente. Porque em todo lugar que eles põem uma mesquita, em todo lugar em que eles põem os pés deles, aquele lugar se torna deles. Na mente deles, aquele lugar é deles. Presta atenção, meu irmão, para a gente poder... Presta atenção no raciocínio para você poder entender o final da situação. Presta atenção. Olha isso aqui. Eles chamam a terra que eles perdem de terra de guerra. São considerados como terras a serem reconquistadas. Entendeu? A terra do Islã, eles se chamam de usurpada. Os espanhóis, os portugueses, usurparam a terra deles, porque um dia eles colocaram os pés ali. Um dia eles viveram ali. Então aquela terra nunca vai deixar de ser deles, na cabeça deles. Entendeu? O islamismo está pagando para o domínio territorial no Brasil. Exatamente. Exatamente isso daí, doutor Ivano. Eles criam estratégias e estão se distribuindo em todos os estados brasileiros. Na minha cidade está cheio de senegalês. Exato. Aqui na minha cidade também. Aqui a 600 metros de mim tem uma mesquita islâmica. A 600 metros de mim tem uma mesquita islâmica. Agora presta atenção. Escuta isso. Terra do Islã usurpada. O que é isso? Se um território já fez parte do Islã, jamais será do oponente, mas é chamado de ferida. Exatamente. Enquanto os cristãos brigam, eles estão criando força em si. E não só força, estão aumentando o volume de gente que nasce. Enquanto o casal ocidental tem um filho, 2 no máximo, eles têm 10. Vai ouvindo. Olha aqui, ó. Jamais será a terra que eles pisam, irmãos, não é conquistam, é pisam. Jamais será do seu oponente ou de quem quer que seja. Mas é chamada terra de ferida aberta. Isso é a filosofia deles. Por isso que eu anotei tudo para vocês verem aqui. Olha isso aqui. Não importa o tempo da reconquista, mas eles vão insistir. Não importa se vai levar 20 anos, 100 anos, 200, 300, não importa. O que importa é que eles vão conseguir. Eles vão armar estratégia para conseguir. Entendeu? Exatamente, eles se expandem demasiadamente. Olha isso aqui. A teologia do Islã diz que Israel é deles e eles vão conquistar outra vez. Diz também que Portugal, Espanha, toda a Península Ibérica é deles. Tudo segue sendo muçulmano. Certo? A Espanha em especial, presta atenção, a Espanha em especial, ela é considerada espiritualmente terra do Islã.
Eles têm uma fixação pela Espanha. Escuta isso. O Islã está desenvolvendo planos de conquista para reaver estas terras. Aliás, já conseguiram, né? Esses territórios, enquanto não reconquistam, tá? Eles são chamados de feridas abertas. Os espanhóis são vistos como usurpadores do Islã. Presta atenção. Granada, viu, pastor? É o lugar principal deles, é Granada. Onde o Islã levantaram uma mesquita, ali já se é considerado território legítimo deles. Então quer dizer que a 600 metros da minha casa já é território legítimo deles, porque eles levantaram lá uma mesquita. É uma mentalidade político-religiosa, incutida desde a menor idade. Aí você fica, meu irmão, com medo do seu filho ir no velório ver um morto. Você fica com medo do seu filho saber determinadas coisas que não deveria saber, né? Que às vezes você quer não deixar o seu filho passar por situação difícil. Mas isso tudo, essa nossa vida é que nos faz ser fortes. Desde criança enfrentar um velório, desde criança enfrentar uma situação difícil. Isso nos faz ser fortes. O que eles fazem com as crianças islâmicas? Você sabia que eles acostumam as crianças a matarem desde criança? Você sabia que eles fazem eles matarem os cachorros? Você sabia disso? Na faca. Shalom, Luciana. Você sabia que o pai ensina o seu filho a matar os cachorros? A degolar o cachorro? Você sabia disso? Eles são acostumados a matar os animais desde criança. Por quê, irmãos? Eles precisam tirar o vínculo do sentimento da pessoa. Isso é feito desde criança e nós estamos aqui acocorando os nossos pequenos para que eles fiquem fracos. A verdade é essa. A verdade é essa, meu irmão. Nós não incutimos na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, porque achamos que eles não entendem. A criança entende tudo. Eu coloquei um vídeo do pastor José Maurício aí, uma criança de 5 anos que expulsou o demônio do pai dela. Shalom, Joelma. Tá entendendo? Uma criança de 5 anos que expulsou o demônio do pai dela. Uma criança. E você diz que a criança não sabe, não tem condição para entender nada? Ela entende tudo. Muito mais do que você pensa. Ela raciocina. Olha aqui, ó. É uma mentalidade político-religiosa incutida desde a criança. Espera aí. Deixa eu só ler. Às vezes minha letra fica... A mensagem com a mesquita, peraí. Ah, não. Se ele tem que levar a mensagem. A mesquita é o portador da mensagem, tá? Então ele vai pregar para a comunidade em volta. Se não resolver, se o povo não se converter, eles partem para a espada. Quer dizer, para a guerra. Guerra Santa. Isto não é vingança, mas é uma guerra religiosa. Onde eles põem os pés, é possessão deles. Na mente deles é isso. Colocou o pé num lugar, o lugar é deles. E deve ser reconquistada, não importa quanto tempo vai levar, mas aonde eles puserem os pés, o lugar é deles. Por isso agora eu entendo o porquê que os que vivem aqui na minha cidade, eles são tão arrogantes. Eles são de uma arrogância terrível. Vocês não fazem ideia, eles são donos das maiores lojas daqui da minha cidade. Mas são de uma arrogância assustadora. As mulheres com aquela roupa toda, elas olham para você como se você fosse um nada, um zero à esquerda. Tá? Presta atenção, em Roma Ocidental, na Europa Ocidental, está sendo outra vez ocupada pelo Islã. Sem guerras, sem espadas,
somente com o preenchimento da população islâmica, onde o Ocidente deixou de povoar, não tendo filhos, o Islã está enchendo todos os buracos. Enquanto um casal tem um filho, eles têm 10, 15, 20, quanto der para ter. Enquanto a Europa dorme, não falei os sentinelas dormindo? É isso aqui. Enquanto a Europa dorme, o Islã está trabalhando, tendo filhos. Para o Islã, o califado está sendo conquistado outra vez. E nas Américas também. Porque, irmãos, nós somos a extensão da Europa na América do Sul, nos confins da terra. Tá? Os muçulmanos culpam os judeus por terem perdido a Europa, pois os judeus financiaram os reis católicos para expulsar o Islã da Espanha. Estão conquistando silenciosamente a Europa, estão se multiplicando. O colapso da identidade dos governos, dos nossos governos, que a ponto de ter que ter uma audiência para determinar quem é homem e quem é mulher. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Tendo que ter audiência na Europa para determinar quem é homem e quem é mulher. Surge agora o Islã radical. A capa islâmica é a religião. Então existem camadas, né? Ele explicou assim, existem camadas. A primeira capa é a religião. Mas a coisa é muito mais profunda do que a religião. A profundidade é a conquista total da sua mente para o Islã. Por isso que eu estou te falando, meu irmão, você precisa ler a Bíblia. Para você não cair nas esparrelas de Satanás. Porque se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. O Islã está quebrando os valores do Ocidente. É uma transformação espiritual anunciada. Por que que é uma programação espiritual anunciada? Porque a Europa deixou a Deus. A Europa deixou os princípios da palavra de Deus. Hoje, boa noite, Fernanda. Hoje na Europa, você já não sabe mais quem é Jesus. Vocês viram aí um rapaz em Portugal perguntando se conhecia quem é Jesus? Essa chegou quase um pouquinho para frente da metade. Vocês viram aquele vídeo? Que eles perguntam, você conhece Jesus? Eles dizem que não. Você quer conhecer? Não quero. É isso aí. Sai Deus, entra Satanás. Sai Deus, entra Satanás. Sai a Bíblia, entra o Alcorão. A Bíblia fala de povos que abandonam sua identidade com Deus. É o que eu acabei de ler com vocês aqui agora, Isaías 56. E a Europa vem rechaçando o Estado de Israel, o povo de Israel. Os países vêm dando as costas ao povo de Israel. A palavra de Deus é clara. Deus falou para Abraão, aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, e aquele que te abençoar, eu vou te abençoar. Sei que Israel está errado? Sei, mas eu tenho que abençoar Israel. Orai pela paz de Jerusalém, porque na sua paz vocês terão paz. A Europa deixou os princípios da palavra. Quando a alma se esvazia, outros espíritos vêm tomando conta. Quando você se esvazia de Deus, meu irmão, presta atenção. Outros espíritos vão tomar conta de você. O teu corpo não vai ficar sozinho. Não, não fica. Nós somos seres espirituais. Se não tiver os seres espirituais da parte do Senhor, o Espírito Santo, vai estar o Espírito de Satanás dentro de você. Por isso eu tenho falado, leiam a Bíblia, mergulhem na leitura da palavra, orem, leiam a palavra em espírito de oração. É tempo de orar ao Senhor. Presta atenção, irmãos. A guerra, na verdade, é entre os judeus e o Islã. E aqueles que aceitarem a Jesus, a salvação vem deles.
Sim, mas a guerra também é contra os cristãos, né, pastor? A guerra também é contra, porque eles não suportam. Jesus era um judeu, né? Jesus era um judeu. Não há invasão espiritual se estamos pactuados com Deus. A Europa está caindo porque deixaram ao Senhor. Os crentes, nós temos que nos fortalecer a nossa identidade. Nós precisamos saber de quem nós somos. Eu sou filha do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo? Você busca a presença de Deus? Você está em constante comunhão com o Senhor? Você está em comunhão com a palavra de Deus? Você está cumprindo os requisitos da palavra do Senhor? Como é que você está? Estamos prontos para o mundo que está vindo? Mais de 5.000 mesquitas construídas na Europa. Na Inglaterra, irmãos, já tem lugares que a polícia não pode entrar. Exato, eles odeiam cristãos. Na Inglaterra já tem lugares que polícia não entra. Eles já oram nas praças. Todas as 6 horas da tarde eles olham para Meca, acho que a cada 3 horas, né? Eles têm que ajoelhar onde eles estiverem, olhar para Meca e fazer a reza deles. As escolas públicas estão sendo adequadas para atender os alunos islâmicos. Tudo isso tem sido feito pela educação, mudança de atmosfera, costumes estão sendo mudados, cultura que não admite compartilhar espaço com outras culturas. Mas o que é isso? É um juízo sobre os povos. Porque deixaram a Deus. Então o espírito da mentira, o espírito de Satanás está entrando. A Europa está no culto do prazer. Mas nós aqui também estamos, né? O Brasil cultua o prazer. Olha o carnaval do Brasil. Da morte no ventre, né? A morte no ventre, né? O chute no ventre. Da filosofia macabra. Eles são minoria. 1.500.000.000 muçulmanos no mundo. Mas avançam territorialmente por um continente que perdeu a sua alma. A Europa perdeu a alma e as Américas também perderam a alma, irmãos. A batalha não é com armas, mas será com o engano. Por isto Jesus avisou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O engano vai ser tão violento que, se possível for, vai enganar os escolhidos. Não podemos nos deixar reprogramar. Irmãos, eu tenho falado sobre inteligência artificial. Não vejam isso, não entrem nisso. Eu sei que as páginas estão com ela, mas não procure. Às vezes vem aqui quando eu vou postar, coloca lá, coloca inteligência artificial junto. Não põe. Não entro nisso. Não faço parte disso. O meu limite é onde nós estamos. Ultrapassou disso, eu tô fora. Meu irmão, não deixa o mundo reprogramar a tua mente. Não deixa a internet reprogramar a tua mente. Não deixa a inteligência artificial reprogramar a tua mente. Você precisa estar livre para, quando for a hora, você abandonar esse espelho da bruxa. Presta atenção. Você precisa estar pronto para abandonar esse espelho da bruxa a hora que for necessário. Você está se preparando para esse dia? Fica alerta, meu irmão. Fica alerta. Jesus está voltando. Tem uma parte lá, vamos ler Ezequiel 38. Eu quero ler com vocês uma parte muito interessante que eu achei, que fala sobre... Vamos ver, cadê o Ezequiel? Cadê você, Ezequiel? Aqui. Ezequiel 38 diz assim, ó. Você quer ver, ó?
Vou ler do versículo 1. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Não se esqueça que esse grupo é o grupo islâmico, tá? É o grupo final do islamismo, tá? Rússia vai estar junto com eles. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porém anzóis em seu queixo, e farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, com uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. E a Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão com eles, todos com escudo e capacetes, tá? Deixa eu só ver aqui. É aquela parte que fala assim, é uma grande multidão, essa parte mesmo. Essa grande multidão que vai sair com Gog e Magog, irmãos. Tá? Presta atenção. Essa grande multidão, isso aí tudo já está acontecendo. É a ideologia. Ela vem como uma avalanche sobre os povos da terra. Ela vem como uma nuvem de gente sobre a terra, cavalgando sobre as mentes fracas. O que nós podemos fazer como servos de Deus? Alicerçar as nossas mentes na base da palavra. Colocar a palavra do Senhor entronizada nos nossos pensamentos. Colocar a palavra do Senhor entronizada no nosso coração. Saber de quem somos filhos e de onde nós somos. Nós não somos desse mundo. Nós somos do reino dos céus. É lá que nós pertencemos. Esse mundo já está passando, está indo embora. Entenderam? Esse mundo aqui já está passando, está indo embora. Presta atenção. Para você ver como eles enganam bem, para você ver, né, o pastor está falando aqui, Daniel 11, né, fala de uma forma sobre o Islã e os governos da esquerda, né? E mais interessante é o seguinte, o governo de esquerda, ele ama o Islã, mas ele não quer o Islã. Eles, a cúpula, não querem, mas eles querem a maneira como eles dominam o povo. Eles querem o autoritarismo do Islã. E engraçado que o Islã é tão pernicioso, né? De uma forma que eu digo assim, ele perverte o pensamento do homem, né? Eu sei que eu posso ser até tirada aqui da plataforma por causa da mensagem de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eles pervertem tanto que eles acham que são amigos, mas não são. Se eles entrarem no Brasil, eles são os primeiros a serem mortos. Se eles entrarem no Brasil, os governantes do Brasil são os primeiros a serem mortos. Por quê? Porque eles têm ideologias diferentes da deles. Exatamente, autoridade sobre as pessoas sem amor. Sem amor. Eu tenho ouvido vários testemunhos, né, de vários deles se convertendo a Cristo através de sonhos. E uma das coisas, todos eles falam a mesma coisa. Eu senti amor, porque na religião que eu sigo não tem amor. Boa noite, Suzana. A religião que eu sigo não tem amor. E a primeira coisa o impacto que eles sofrem é o amor que eles sentem no sonho. Quando Jesus se apresenta para eles, e não é 1 e 2 não, são vários. Jesus se apresentando para eles. Entenderam? Irmãos, em nome de Jesus, pega a tua Bíblia, leia. Leia a tua Bíblia. Pede para o Espírito Santo sentar do teu lado. Puxa a cadeirinha ali, ó. Que nem eu faço aqui, puxa a cadeirinha aqui. Espírito Santo, senta aqui do meu lado, me ensina, me mostra. Guia os meus passos nesse dia, para que a gente possa ser orientado por ti à noite. Guia, Senhor, a minha mente para entender a tua palavra.
Eu não tô falando isso, eu tô falando de mim porque eu vivo comigo mesma, né? Então é o que eu tenho para falar eu tenho que falar de mim, não tenho para outro falar de outro. Mas o que eu tô falando de mim é para você fazer para você. Tá entendendo? Todos nós seremos usados por Deus. Entendeu? Todos nós seremos usados por Deus no final agora. E você precisa buscar essa capacitação. Entendeu? Exatamente, doutor Ivânio. A esquerda e a capa preta manipulam as pessoas. Eles se uniram com o mesmo propósito, dominação. Exatamente. Tanto que, se você for prestar atenção, o exército anticristo será o exército islâmico, né? O exército capa preta. Eles serão o que vão reinar, né? Eles vão dominar o mundo. Por que Obama comprou 7 mil guilhotinas, né? Porque a forma que eles gostam de matar as pessoas são na pessoa, né? Cortando o pescocinho, né? Eles gostam de fazer a pessoa passar para o outro lado cortando. Por isso que os últimos a serem ressuscitados antes da segunda ressurreição, que a segunda ressurreição é só depois, né? No julgamento do trono branco. Mas nas etapas da primeira ressurreição, os últimos a serem ressuscitados são os degolados. Entenderam? Exatamente, doutor Ivane, você falou tudo. Nós estamos sendo esmagados e por isso que a nossa fé precisa crescer nessa hora. Exatamente. Como é que eu faço para crescer a fé? Lendo e ouvindo da palavra do Senhor. Meu irmão, nós precisamos acordar. Nós precisamos buscar Deus, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Eu já contei várias vezes aqui, vou falar mais uma vez. Aquela madrugada que eu vi o anjo de Deus dentro do meu quarto. O vento batia de uma forma tremenda que eu pensei que fosse levar tudo embora. E de repente eu escutei a voz do anjo, ele disse para mim, vocês precisam se preparar para o que está vindo. E eu falei para ele, como nós vamos nos preparar? E ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando eu olhei do meu lado, na cama ali eu deitada, estava o anjo do lado da minha cama vestido de guerra. Ele tinha a armadura dele, era tom de bronze, né? É um cobre, uma bronze. Ai, não sei nem falar que cor que é aquela, mas é como se fosse um cobre envelhecido. Era uma roupa, né? É uma armadura de combate. E você via que ele já estava em combate. Entendeu? Exatamente. Muitos não vão aguentar a pressão que virá. Exatamente isso. Por isso, meu irmão, aquela fala do anjo foi clara. Vai fazer um ano isso agora. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós já estamos em momentos derradeiros, nós não estamos mais em momentos de começo, não. Nós já estamos caminhando já para o final. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que você está fazendo da tua vida com Deus? Você quer a vida eterna? O que você está buscando? Você está buscando uma vida sem propósito? Ou uma vida que tem propósito diante da presença de Deus? Você está buscando ir ao lar celestial? Vai ser muito gostoso, né? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom encontrar com Cristo nos ares. Vai ser maravilhoso sentir o seu corpo ser transformado. Num abrir e fechar de olhos. É menos que um segundo. É menos que um segundo. Você crê? Tudo é possível que crê. Você precisa buscar viver experiências com Deus. Você precisa buscar estar aos pés do Senhor. Você precisa buscar santificação na presença do Senhor. Qual é o primeiro passo da santificação? Fechar a boca. Primeiro passo da santificação é saber falar na hora certa. É não abrir a boca para tudo. É não falar mal do teu próximo.
É você manter a sua língua quieta aí dentro. Se não for para abençoar, não amaldiçoe. Esse é o primeiro passo da nossa santificação. O resto é consequência. O resto, meu irmão, é consequência. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu era tagarela. Aliás, eu sou tagarela até hoje, né? Mas hoje eu sou tagarela das coisas de Deus. Mas eu era muito tagarela. Eu falava pelos cotovelos. A primeira coisa que Deus fez comigo foi fechar minha boca. Parecia que eu tinha a boca tão pesada que eu não conseguia abrir para conversar. Eu não tinha vontade de conversar com ninguém. As pessoas vinham conversar comigo, eu não conseguia. A minha boca pesava. E ali Deus começou a tratar a minha tagarelice. Ali o Senhor começou a tratar o meu jeito rude, horrível de ser. Tá entendendo? Irmão, nós temos que ser sinceros. Nós temos que saber os nossos erros. Eu sou uma pessoa totalmente errada. Hoje eu me policio, né, para não errar. Mas o meu caráter é muito forte. Eu sou uma pessoa que eu nunca levei desaforo para casa. Sabe? Eu buscava resolver tudo, sabe, na fala. Eu ia para cima. Eu sempre fui para cima. E eu me dava mal por causa disso. Hoje, eu não vou para cima de ninguém. Eu entrego as minhas causas ao Senhor. E Ele é aquele que faz a vontade dEle, me justifica. É aquele, meu irmão, que coloca tudo no seu devido lugar. Toda essa opressão vai gerando uma angústia em nós, nesses momentos que temos que fazer com que o Espírito sobressaia a carne. Exatamente, doutor Ivânia. Exatamente. E para isso, o primeiro passo, digo para vocês, é fechar a boca e ficar na sintonia com o Pai. Do momento em que você dominar a tua língua, como diz lá em Tiago, aquele que domina a sua língua, tira a sua alma do mal. Ele vai dominar o seu corpo inteiro, porque a língua é um leme, ela é pequenininha. O leme do navio, o navio é monstruoso, o leme dele é pequenininho na frente do tamanho do navio. Se você dominar o leme da tua vida, que é a tua boca, você vai dominar o seu corpo todo, você vai ter condições, vai ter força para isso. Meu irmão, nós estamos caminhando numa jornada rumo à pátria celestial. Nós já estamos em momentos decisivos. Momentos que se nós não avançarmos na fé e graça, nós não vamos conseguir. Entendeu? O doutor Ivânia colocou assim, tem dias que acordamos angustiados, não é fácil, é uma luta constante. Exatamente. Exatamente. A Sara colocou, quando junta com a vizinha, então, meu Deus, verdade. Irmãos, cuidado, cuidado. Fiquem alertas. Coloquem suas vidas no altar. É tempo de ver Jesus voltar. Os dias vão ser meio difíceis? Vão, mas não serão impossíveis. Com a bênção do Senhor não será nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê, ao que pratica. Põe a tua vida no altar, entendeu? Põe a tua vida no altar. Vamos orar por isso, né, Beth? Vamos orar por isso, porque a língua é tenebrosa, ela é difícil, Mas eu digo para você, vou falar para você, uma linguaruda como eu, tá? Uma linguaruda como eu, Deus deu jeito nela. Então, meu irmão, só que Deus me deu um jeito da pior forma possível, me jogou lá no chão. Mas eu louvo a Deus por ter sido jogada no chão, porque hoje eu não tô, entendam bem, não tô aqui me gabando de nada não, porque eu não sou nada. Eu apanho quando tenho que apanhar. Mas tem uma coisa. Eu sinto a presença de Deus no meu coração. Eu sinto a vontade de estar nas coisas do Pai. E isso me deixa muito feliz. Porque eu não tenho um vazio na minha alma.
A minha alma é repleta pelo poder da palavra de Deus. Eu queria, meu irmão, poder transmitir para você o que eu sinto. Mas não tem, né? Não tem como, não tem como. Mas eu queria transmitir para você a paz que eu tenho dentro do meu coração. Eu queria poder transmitir para você, sabe? É uma sensação, não dá para explicar, não dá para explicar. É algo, ultrapassa o limite. Quando você sente a presença de Deus dentro da tua vida, sabe? E isso é uma busca que você tem que fazer por você. E como é que eu faço? A primeira coisa, meu irmão, é dominar a tua língua. É dominar a tua língua, elevar os teus pensamentos ao Pai. Entregar a tua vida a Ele. Colocar a tua vida no altar e falar: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas eu confio em Ti. Tu és o meu amparo, Tu és o meu libertador. Me ajuda, Senhor. É assim, meu irmão. É assim. Tá entendendo? Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa buscar a Deus. Entendeu? Busca o Senhor, meu irmão. Busca o Senhor. Pede para o Senhor colocar um anjo na porta da tua boca. Vamos pedir hoje a Deus que Ele coloque um anjo na porta da nossa boca, para que nós não venhamos a falar o que não devemos. Que Ele coloque um peso na nossa boca, para que a gente não venha abrir a boca na hora errada, mas venhamos acertar na presença do Pai. Presta atenção, meu irmão. Nós precisamos buscar batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ter o poder que vem do alto. Esse poder só desce naquele que obedece à palavra de Deus. E a obediência começa no silêncio. A obediência não começa nos rodopios, nada disso. Não, não precisa nada disso com Deus, não. Diz que Elias entrou na caverna, né? Ele estava tão desesperado que Jezabel estava atrás dele. Ele entrou na caverna e ali na caverna passou um vento forte. Deus não estava no vento. Passou o fogo, Deus não estava no fogo. Mas passou uma brisa. E uma voz mansa e delicada estava ali. E Deus estava ali. Entendeu? Deus estava ali. Eu te convido hoje a você sentir a brisa do Espírito Santo na tua vida. Eu te convido hoje a você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. Tu és um Deus que cuida dos teus filhos. Tu és um Deus, Pai, que nos ensina a viver. Tu és um Deus que mandaste Jesus para morrer por nós. A gente não merecia, mas o Senhor nos deu 2000 anos para que os gentios pudessem se arrepender. 2000 anos nós estamos na estalagem, o Espírito Santo cuidando de nós, e o bom samaritano está voltando agora. O bom samaritano está voltando para resgatar estes que estão na estalagem, doentes, muitos feridos, e o Espírito Santo está cuidando, está curando as suas almas, está nos fazendo chegar na estatura de varão perfeito. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Senhor, eu te peço nesse momento pelas nossas línguas. Oh Pai, quantas vezes nós falamos que a gente não deve falar. Nós não conseguimos, Senhor, segurar essa pequena coisa que está aqui dentro. A gente não consegue segurar e acaba falando besteira. Acaba falando o que não deve. Acaba desagradando o teu poder, a tua glória. Acaba desagradando, Senhor,
a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, nos dá capacidade para nós podermos segurar a nossa língua. Deixar de falar os palavrões que nós falamos. Deixar de falar mal da vida dos outros do jeito que a gente fala. Deixar, Senhor, de ficar apontando para as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a nos segurar. Nos ajuda, Senhor, a não ser os melhores, mas sermos aquilo que Tu queres. Nos ajuda, Senhor, a parar de tirar satisfação com a vida dos outros. Deixa que falem. Estão falando mentiras? Pode falar. Fala, o Senhor é aquele que justifica. O servo de Deus não precisa abrir a boca para se justificar. O servo de Deus precisa somente fechar a boca e esperar que o Espírito Santo venha agir. Isso é o que nós temos que fazer. Esperar a ação do Espírito de Deus. Ele sabe quem nós somos. Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. Nos ajuda a nos santificar. Nós, Senhor, estamos aqui em 24 pessoas. E o Senhor sabe o coração de cada uma. E aquelas que ainda vão entrar para assistir essa live depois. E eu te peço, Senhor, age nessas 24 pessoas. Age, Senhor. Age para que nós chegar à estatura de varão perfeito. Começa a mexer na nossa língua. Começa a mexer no nosso pensamento. Começa a mexer na nossa visão. Começa, Senhor, a ajudar que nós nos santifiquemos no nosso celular. Aquilo que nós recebemos aqui dentro. Que nós possamos dizer não ao pecado. Que nós possamos dizer não àqueles amigos que querem nos levar para a lama. Ó Senhor, faz uma mudança em nós. Muda o nosso temperamento. Muda, Senhor, a nossa condição pecadora de ser. Nos faz ser mais semelhante a Jesus, Pai. Nos faz ser mais semelhante a Jesus. Pai, eu te peço nesse momento pela vida da Marisa, pela vida da Célia Regina, Pai, em nome de Jesus, pela vida da Patrícia, do Paulo, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, guardando, livrando de todo perigo. Te peço pela Roberta, Senhor, guarda a tua filha, pela Sandra Manfrinato, Pai, pela Sandra Nunes, que a tua mão de poder esteja sobre as tuas servas, pela Graciele, pelo Gabriel, seu filhinho, Senhor. Guarda em nome de Jesus, livra as nossas crianças, Pai, da picada da serpente, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pela Eunice, pela Erivanes, por suas crianças, Pai, pelos seus filhos maiores, pela Nayara Paiva, pela sua família, pela Aline Milani, seus filhinhos, Senhor, guarda eles debaixo da tua poderosa mão. Te peço, Senhor, pela Mônica Barra, guarda ela no seu trabalho, guarda ela onde ela vive, sua família, Senhor. Guarda ela, Pai, em nome de Jesus, pela Renata Carneiro, pela Clarinda, pela Clarice, pela Bruna Soares, Senhor. Ajuda a tua filha na língua, Pai, ajuda a tua filha a segurar a língua em nome de Jesus, pela Josi, pelo doutor Ivane e a sua família, Pai, guarda a sua filhinha em nome de Jesus. Livra a filhinha do doutor Ivane de qualquer coisa errada, Pai. Qualquer coisa do mal sobre a vida dessa criança, porque nós sabemos que Satanás está atrás das crianças. Te peço pela Poliana, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família, pela Irene Lara, Pai, pela Beth Borba. Senhor, ajuda a Beth Borba na sua língua, que ela pediu aqui. Guarda ela, Senhor, para que ela possa, cada vez que ela for falar demais, a língua comece a doer. E que ela possa falar, não, Senhor, eu vou obedecer, eu não vou falar, eu vou ficar quieta. Eu vou santificar a minha vida, começando da minha língua. Te peço pela Crica, guarda ela em nome de Jesus. Pelo Avanilda, pelas suas filhas, pelos seus netos, em nome de Jesus. Pelo Charles, pela Leninha, Senhor, pelos seus meninos. Senhor, traz
salvação na vida dessa família, em nome de Jesus. Pela Vânia Lúcia, Senhor. Faz ela permanecer firme na tua palavra, pela Maris, pelo seu ministério, Pai. Pela Joelisa, pela Carol Cozen, Senhor, guarda ela, suas crianças, Senhor, livra ela do mal, livra do perigo do mundo invisível, Pai, em nome de Jesus. Pela Celeste, Senhor, pela Dani Cristina, guarda ela, seus filhos. Pela Estela, Senhor, guarda a tua filha, Pai. Pela Mônica, guarda ela, sua família, seus funcionários. Põe os teus olhos, Senhor, naquele lugar. Os teus olhos de amor, Pai. Que o teu anjo, Pai, esteja ali dentro, trazendo paz. A paz que excede a todo entendimento. Te peço pela Aline Franciele, pela Rosimeire, a sua mãe. Guarda a Aline, Senhor, em nome de Jesus. Pela Jaque, pelas crianças da Jaque. Guarda eles. Pela tua infinita misericórdia, protege essas crianças em nome de Jesus. Te peço pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, Pai. Pai, se manifesta na vida do João Vitor, nos pensamentos dele, nas noites, nas madrugadas, nos sonhos do João Vitor. Entra, Senhor, com misericórdia. Te peço pela Valmira, pelas suas filhas, pelo seu esposo. Põe a tua mão de poder sobre eles, nas estradas, Senhor, que eles andam. Que a proteção esteja sobre a vida deles. Te peço pela Aline Cristo. Guarda ela, Senhor, os seus negócios, guarda, livra do mal. Pela Sara, Senhor, livra a tua filha de pecar diante da tua presença. Te peço pela Fatinha, Pai, guarda ela, livra do mal. Pela Patrícia Venâncio, seu filho. Pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos. Que a salvação entre nesse lar em nome de Jesus. Te peço pela Dani, por sua família, guarda em nome de Jesus. Pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, Senhor. Guarda a tua filha debaixo da tua potente mão, suas crianças, seu esposo, Pai. Prospera o caminhar da tua filha em nome de Jesus. Te peço pela Marta, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, Senhor. Guarda as crianças da Joelma em nome de Jesus. Não deixe, Pai, que Satanás venha sobre essas crianças, faz eles ficarem invisíveis mediante a ação de Satanás. Te peço pela Andréia Brau, seu esposo, guarda eles, Pai, em nome do teu filho, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, que a tua mão de poder esteja sobre as tuas filhas, guardando, livrando dos perigos do mundo invisível, Pai. Te peço pela vida do Alberto, que ele possa cada dia mais estar fundamentado na tua palavra. Guarda a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Cleide, pela sua família. Abençoa, Pai. Te peço pela Fernanda Bamin, pela sua família. Pelo seu primo, o Mitri. Guarda ele, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pelo pastor Luiz, Senhor. Que o teu filho possa ser cada dia mais uma trombeta. Que possa levar a tua palavra, independente de onde ele estiver, como estiver. E que se alguém vier se opor ao caminho dele, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Te peço pela vida do Denildo, guarda ele, Senhor, firma ele nas tuas pisadas. Firma, Senhor, do Denildo, Senhor. Dá para ele sonhos de revelação. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela Suzana, pelo seu filho. Prospera a vida dele, Senhor, estão juntos para ver a tua volta. Guarda ele, Senhor, debaixo da tua mão. Te peço pela vida da Berenice, que a tua mão de poder esteja cada dia mais abençoando o ministério da tua filha. Te peço pela Aline e pela Osimira, Senhor, guarda a tua filha. Guarda, Senhor. Ajuda, Senhor, ela na enfermidade. Alivia, dá alívio. Te peço, Senhor, pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos. Guarda, Senhor, protege. Põe, Senhor, os teus anjos com a espada desembainhada no entorno daquela casa, sobre a casa, dentro daquele carro, fora do carro. Que eles sejam protegidos pela tua presença. Que eles sejam protegidos pelo anjo da presença. Guarda, Senhor. Te peço pela Luciana, Senhor, pelo ministério dela, pela sua família. Te peço, Senhor, traga as filhas da Luciana de volta. Tira elas daquele lugar. Tira elas dali enquanto é tempo, Pai.
Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, Senhor, que a tua mão de misericórdia, que o teu anjo de sanidade esteja dentro da casa dos teus filhos, guardando. Que o teu anjo, Pai, com a espada desembainhada, esteja ali operando dentro da casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração lá em Portugal já, glória a Deus por isso, que eles continuem pregando a tua palavra, que eles tenham, Senhor, a capacidade que venha do céu dobrada para poder falar a verdade, como eles são pregadores da verdade. Te peço pela Clara lá na França, que dê força a ela, Senhor, para ela fazer o que tem que fazer. Te peço pela Paula e pelo Pedro, lá em Portugal também. Guarda eles, Senhor, livra do mal. Prospera o caminho dos teus filhos até a tua volta. Pai, eu te entrego aqueles que não estão aqui nessa lista, aqueles que vão ouvir essa palavra. O Senhor sabe cada um quem são. Eu te peço que a tua presença esteja na vida deles. Esteja, Senhor, santificando, limpando do mal. Protege, Senhor, o teu povo nos 4 cantos da terra. Protege a tua igreja que vai ouvir o toque da trombeta e que nós vamos nos reunir contigo nos ares. Guarda o teu povo, Senhor. Prepara que o teu povo esteja pronto para o toque da trombeta. Te agradecemos por tudo. Nós te louvamos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda eternidade. Amém e amém. Irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas, que a bênção do Pai esteja sobre vocês. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Limpa a tua vida, comece a limpar a sua língua. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida do momento em que você dominar a tua língua. Domina a tua língua e você vai ver o poder de Deus vir sobre você. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Se assim o Pai permitir, amanhã estaremos juntos outra vez compartilhando a palavra do Senhor. Amém e amém.